Numa produção de Carlinhos Spielberg, gravando, este é o seminário Palavras do Mestre. Eu sou o pastor Carlinhos e nós estamos no nosso módulo de número 5 do seminário Palavras do Mestre. E nessa feita, nossa matéria é festas judaicas. Nós fizemos a introdução na semana passada e hoje nós vamos entrar na primeira festa, ou no primeiro encontro, ok? Lembrando que essas festas, elas têm o nome de festa no original, que é Shag, é festa dançante. Diga, Deus é festeiro e gosta de dança. Mas ele chama essas festas de encontros, moed, no original hebraico. Encontro de Deus com o seu povo e do seu povo com o seu Deus. É como aquele pai de família que tem muitos filhos e os filhos ficaram adultos, casaram, foram embora, mas em determinadas festas no ano ele recebe todo mundo e sente falta daquele que não compareceu, porque ele quer todo mundo assentado à sua mesa. Esse é o encontro, e esse é o primeiro encontro, a Páscoa. Só que, agora sim, vamos lá. Fazendo aqui um contraponto, nós vamos mostrar, nosso objetivo nessa aula é mostrar a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa que a gente vê por aí. A Páscoa que o mundo celebra não é a mesma Páscoa que a Bíblia ensina. Vamos aprender? Vamos lá. Lembrando que esse curso tem a sua versão EAD, ensino à distância. Você que por algum motivo não pode fazer o presencial, você pode sim se matricular nesse curso através do seu WhatsApp. Você vai receber as aulas gravadas no seu WhatsApp, vai assisti-las no YouTube e vai fazer a prova e vai mandar pra gente. E assim você acompanha o curso e acabam-se todas as desculpas. Não tenho tempo, não posso, não dá, assim você pode, ok? Mas vamos lá. Agora sim, o significado das festas. Diga, cada festa tem um significado tríplice. O significado histórico diz respeito ao tempo e às circunstâncias que cada festa começou, quando aquela festa existiu pela primeira vez. Isso é o significado histórico, o que gerou a festa, entenderam? O significado cristão aponta para o presente, é a aplicação na nossa vida hoje das festas. E o significado profético aponta para o futuro, é o que essa festa aponta, do que ela fala, o que vai acontecer no futuro sobre essa festa. Vamos lá. O plano profético de Deus, ok? As 7 festas. Páscoa representa a morte de Cristo, pães ázimos, o sepultamento dele, as primícias, a ressurreição, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, escrevendo a lei dentro do nosso coração, trombetas, o arrebatamento da igreja, expiação, Yom Kippur, o arrependimento do povo judeu, quando os judeus vão se arrepender e vão reconhecer Jesus como o Messias, e tabernáculo, a volta de Cristo em glória para estabelecer aqui o milênio. Mas vamos lá. Bem, Deus estabeleceu, eu falei isso aqui a semana passada, as festas em torno das colheitas, das principais colheitas, ok? Primeiro, a colheita da cevada, diga cevada. O grão mole. Você esmaga a cevada com as mãos, ela é bem molinha, ok? Pentecoste, a colheita do trigo. O trigo é duro, tem que moer o malandro, e olha, é uma pedra de moinho para moer, mas lá no passado eles usavam uma outra coisa, e eu vou falar sobre isso aqui semana que vem. O tribulon, lembra a tribulação, né? E tabernáculo, que é a colheita das uvas. Enquanto a cevada e o trigo tira só a casca, a uva tira tudo, só fica o suco. O suco é que presta, e esse suco lembra sangue, esmagado até o sangue. É mais ou menos por aí. A gente vai chegar lá. Vamos lá. A festa da Páscoa, o primeiro encontro, é quando o Senhor falou, ó, são essas as festas do Senhor, as santas convocações, no mês primeiro. Diga, que mês? Primeiro. Aos 14 do mês, no crepúsculo, ou seja, no fim da tarde.
É a Páscoa do Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos e fiquem vindo. A Páscoa, peça. Primeiro, a Páscoa marca o primeiro mês do calendário sagrado. Diga, Israel. Tem dois calendários. Civil e religioso, ou sagrado. Mas Deus tem um também, tá? Deus tem o calendário profético. E esse é o que vale. Esse é o que vale. Quer ver? Deixa eu dar uma... Aqui, ó. Ali está a roda, né? Aqui eu botei assim para vocês terem uma ideia melhor. Isso aqui eu já fiz essa semana para poder ver se vocês entendem melhor. O primeiro mês é o mês de Nissan. Tá vendo aqui, ó? Nissan. Lá em cima. Nissan. Vai acontecer a Páscoa, os pães asmos e a primícia. Ok? É a estação das chuvas. Ok? E aí, ó, a cultura da cevada, a colheita da cevada. E aí depois vem Liar, Sivan, Tamuz. Quando chega no mês de Sivan, aí acontece o Pentecoste. E aí a colheita do trigo. Aí passa, isso aqui, esses três aqui são primavera, tá vendo? Primavera. Aí passa o verão todinho, não tem nada. Aí quando entra o outono, aí vem a festa das trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo, que é a colheita das uvas, ok? Está no outono. Passou o verão. Diga, no verão. Não tem festa. Nós estamos profeticamente no verão. As festas da primavera, Jesus cumpriu. Ele nasceu na Páscoa. Ele morreu na Páscoa. Ele foi sepultado nos pães asmos. E ele foi ressuscitado nas primícias. E ele enviou o Espírito Santo no dia da festa de Pentecoste. E agora? Agora ele vai voltar nas trombetas. Que é quando a trombeta soa, isso? A trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, digo, o ano civil tem 12 meses. O ano sagrado só tem 7. Entenderam isso? Vamos lá, mas volta para cá. Páscoa, ela é no início da estação da primavera, a estação das flores, ok? Muito bem. E também no início da colheita da cevada. A cevada é o grão mais mole. Fala de quê? Quebrantamento sem muita dificuldade. Tem gente que tem facilidade de se converter. Se converte lendo um folheto, ouvindo uma pregação. Alguém conversou na rua, a lágrima desce e já aceita Jesus. Agora tem gente que é igual o trigo. Tem que ser moído para poder aceitar Jesus. Né? Só o sangue. Páscoa, peça ou passagem, passar por cima, aonde o Senhor poupou as casas dos israelitas, livrando-os da praga da morte dos primogênitos do Egito. A primeira Páscoa foi a noite da morte dos primogênitos. São estas as festas fixas do Senhor, santa convocação. No mês primeiro, Abib e Nissan, é o mesmo mês com dois nomes. Um nome é babilônico, o outro nome é judeu, tá bom? Mas é o mesmo mês. Aos 14 do mês, no crepúsculo à tarde. Isso aqui você vai entender um pouquinho mais na frente, tá? Já falei do calendário e a gente vai. Significado da festa, da Páscoa. Significado histórico. Aviso, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Foi quando Deus falou isso. E eles tinham que passar o sangue na ombreira e nas vergas das portas, para o anjo ver o sangue e não entrar, porque a casa que não tinha o sangue morria ali o primogênito, tanto das pessoas quanto dos animais, ok? Instruções, aos 10 deste, que dia falei?
Que dia que se comemora a Páscoa? 14. Por que está falando de dia 10 aqui? Presta atenção agora começa a revelação. Aos 10 do mês, qual mês? O primeiro mês. A Páscoa vai ser celebrada no dia 14. Mas olha as instruções. No dia 10, cada família tome um cordeiro. E o cordeiro será sem mácula, sem defeito. Um macho de 1 ano. E o guardareis até o 14º dia. Dia 14. Que dia que era celebrada a Páscoa? 14 de Abib. Então o cordeiro era para ficar do dia 10 ao dia 14. Fazendo o quê? Examinando. Tem defeito? Não tem. Vê aí, olha aí, por baixo, por cima, olha todo ele. 4 dias sendo examinado. Não, na verdade 3. 3 dias sendo examinado, para no 4º dia ele ser sacrificado, comido. Presta atenção. E tomarão, sim, e guardareis até o 14º dia, e o sacrificará à tarde. Era para sacrificar quando? À tarde. Por que à tarde? E tomarão do sangue e pô-lo ambas as ombreiras na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite, mata de tarde e de noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Vocês estão acompanhando? O cordeiro entra na casa no dia 10 e fica sendo examinado para ver se tem defeito. Quando chega no dia 14, ele vai ser comido. Só que ele vai ser comido na viração do dia, já entrando à noite, né? Só que ele vai ser morto de tarde, para poder de noite ser comido. Aí vem a revelação, presta atenção. E ele vai ser comido, não pode ser cozinhado, não pode ser feito um churrasco, cortar os pedaços e assar também não. É para assar inteiro. Rasga no meio, tira a frissura, as tripas, limpa e assa inteiro, sem cortar. Só vai arrancar os pedaços na hora de comer. Entenderam isso? Tudo isso tem um significado. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos. E outra coisa, não é para comer de qualquer jeito, não, que nem você está agora, não. Comer como? Lombo cingido, pronto para sair, se prepara para a viagem, se veste como se fosse viajar, sandália nos pés, cajado na mão, alforje no ombro, e come assado com ervas amargas. Porque diga, a carne do cordeiro é doce. Quem já comeu cordeiro aqui? Isso. Comeram? Não gostou não? Não comi, nunca comi. Mas ela falou que comeu. A carne do cordeiro, se vocês não sabem, ela é adocicada. Inclusive, deixa Deus usar você. Se quiser fazer um churrasco de cordeiro aqui no seminário, eu dou liberdade. Pode trazer, fica à vontade. É uma carne maravilhosa. Eu, uma vez, fui para o... Não dá tempo não. Não dá tempo não. Deixa isso para outro dia. Entenderam? E aí tem que comer com pressa. Diga, comer, vestido para viagem, sandália nos pés, cajado na mão, alforje no ombro, comer assado sem cortar. Não pode cortar, é pegar os pedaços para comer. E assa inteiro. E cada família um cordeiro inteiro. Se a família for muito pequena, chama a família do lado. Entendeu? É o que o texto manda. E comer esse cordeiro que é adocicado com ervas amargas, sem direito à água. Maravilhoso. Vamos lá. E comer com pressa, tem isso ainda. Olha aí. O Senhor falou comigo outra vez. Mandou imolarem um cordeiro e marcar com seu sangue as ombreiras de todas as portas. Porque à noite
ele passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas quando ele vir o sangue sobre suas portas, passará por vocês, e a praga não entrará. Primogênitos de Faraó. Você e seu povo têm minha permissão para partir. Difícil, né? Coração duro, igual o trigo. Vamos lá. O significado cristão, deu para entender, né? O anjo passa e mata todos os primogênitos do Egito que não tinham o sangue. Jesus é a nossa Páscoa, o significado cristão e profético. O significado histórico você viu. Como nasceu, como começou a Páscoa. Agora, o significado cristão. Para nós, igreja, o que é a Páscoa? Ou deveria ser? Diga, Jesus é a nossa Páscoa. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, naquele exato dia e hora, é a nossa Páscoa pessoal. O sangue do Cordeiro é aspergido sobre a nossa vida. Assim como Israel foi salvo pelo sangue do Cordeiro morto, a igreja também é salva pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Por isso, quando João Batista bota os olhos em Jesus, ele não fala, eis o Filho de Deus. Não, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ervas amargas. Por que ervas amargas? As ervas amargas falam da amargura do arrependimento verdadeiro. Valeu, Espírito Santo, obrigado. Diga, a Páscoa judaica aponta para trás o que eles viveram no Egito. Diga, a Páscoa cristã aponta para frente. Aleluia. Vamos lá. As ervas amargas para Israel naquela noite é para eles lembrarem. Toda vez que comia a Páscoa, eles comiam ervas amargas. Para quê? Lembrar da amargura que eles viveram sendo escravos no Egito, fazendo tijolos nos barreiros para Faraó.
Então, sempre que eles comiam a Páscoa, já em Israel, já com a nação, já com os reinos, eles lembravam as crianças, faziam as crianças aprenderem: ó, nós fomos escravos no Egito. Papai, mamãe, vovô, para que essas ervas amargas? Para lembrar como era amargoso viver como escravo. Mas agora a gente é livre. Come a erva amarga, lembra da amargura do fel. Aí come a carne do cordeiro, que é doce, tira o amargo da boca. Entendeu? A carne do cordeiro para eles era o livramento da escravidão. A carne do cordeiro para a gente é a salvação da vida podre, estragada que a gente tinha antes e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Entenderam isso? Vamos lá. Bem, as ervas amargas falam da amargura do arrependimento verdadeiro, do rompimento com a velha vida de pecado. É por isso que eu sou contra esse negócio de show na igreja. Porque aceitar Jesus não é rindo, aceita Jesus como Salvador. Não, é com arrependimento. A verdadeira conversão é com arrependimento. O texto vai dizer: tereis nojo de vós mesmos. É o texto. Ninguém se arrepende de uma coisa rindo, se arrepende com lágrima, com choro, tem gente que tem dificuldade de chorar, mas fica com o coração contrito, quebrado, não é isso? Quebrantamento, não é risada. Lembrando da velha vida do pecado no momento da conversão. Somente quando nos arrependemos de todo o coração estamos prontos para partir para a Canaã celestial. Esse é o significado. Comer ervas amargas, comer o cordeiro assado, pronto para a viagem, porque está saindo da vida velha para uma nova vida. Entendeu? Agora não era mais escravo do Egito, agora era cidadão da terra que mana leite e mel. Amém? E nós não somos mais condenados ao inferno, mas agora somos cidadãos do céu. Vestidos para a viagem, demonstra a prontidão com a qual todo verdadeiro cristão deve sempre estar vigilante e preparado, aguardando o dia e a hora da partida. Fala da nossa prontidão de estar pronto para o arrebatamento, pronto para partir, com as vestes. Eles estavam com as vestes de viagem, a gente tem que estar com as vestes limpas, santas, prontos para fazer essa viagem, ok? Comer o cordeiro inteiro. Por que comer o cordeiro inteiro? Ninguém pode receber a Cristo pela metade. Servir a Deus, não, pela metade. Servir a Deus requer continuar servir a Deus e querer continuar servindo aos outros deuses, ou até servir a si mesmo. O evangelho genuíno exige a mais absoluta exclusividade de Deus. Não nos divide com ninguém e nem admite ser dividido. Não dá. Eu falei aqui na aula passada e vou repetir. Digo, o evangelho não é um self-service. Eu quero, eu gosto disso, daquilo, eu não gosto. Não! O evangelho é um pacote fechado, ou é tudo, ou é nada, ou é salvo, ou perdido, ou é Jesus, ou é o mundo. Não dá para ficar com um pé aqui, o outro lá. Um homem que tentou fazer isso, caiu da janela e quebrou o pescoço. Ai dele se não tivesse Paulo lá para ressuscitar. Vamos aqui. Detalhe do sacrifício. Vamos entender a Páscoa agora. O local do nascimento do Cordeiro. Vocês sabiam que na época de Jesus, a cidade que todos os cordeiros nasciam lá para a Páscoa era Belém? Belém era uma cidade que se criava cordeiros para a Páscoa. Porque na Páscoa, cada família tinha que ter um. Imagina quantos cordeiros eram sacrificados na mesma Páscoa. Era muito cordeiro, milhares, talvez até milhões, viu? Muito cordeiro, porque um cordeiro por família, é o texto. Não era um pedacinho de cordeiro, não, era um cordeiro inteiro, entendeu? Era muito cordeiro morto. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí, esses cordeiros tinham uma cidade que produzia, lá o negócio deles era criar cordeiro. Que cidade era essa? Belém. Jesus nasceu aonde? Belém. Ele é o Cordeiro de Deus.
Ó, isso não é coincidência, isso é Jesuscidência. Exame do cordeiro. O cordeiro, ele tinha que ser entregue ao sacerdote no dia 10. Para o sacerdote olhar, examinar, ver, tem defeito? Não, não tem não, está tudo certinho. Diga, se tivesse defeito, o sacerdote devolvia. Toma, pode não, tem defeito. Está manchado, está faltando uma unha, tem um dente quebrado, tem alguma coisa cortada a orelha, alguma coisa que tinha que devolver para o dono. Esse não pode ser sacrificado. Deus só aceita perfeito. Diga, se era defeituoso, não podia morrer. Agora, se não encontrasse defeito, estava pronto para ser abatido. Entendeu? Aí presta atenção. No dia 10 entregava ao sacerdote e ele examinava até o dia 13. No dia 13, ele levava 9 horas da manhã esse cordeiro para o altar. O altar do holocausto, aquele altar grandão, quadrado, com 4 chifres nas pontas. E ele amarrava na ponta um dos chifres, o cordeiro, 9 horas da manhã. Porque esse cordeiro ia ficar ali de 9 até as 3. 3 horas da tarde ele voltava, vestido a caráter, para sacrificar, que era 3 horas da tarde. Entendeu? Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus veio da Galileia para a Judéia, onde fica Jerusalém, mas não entrou em Jerusalém. Por quê? Ele chegou no dia 9. E aí ele vai para onde? Casa de Lázaro, o ressuscitado, no dia 9. E fica lá. Só que da casa de Lázaro para Jerusalém, a distância aproximadamente de 1,5 km. Dá para você ir andando. É rápido, é pequeno. É bem pertinho. Entendeu? Mas ele não entra. Ele fica lá. No dia seguinte, que dia? 10. Ele chegou no 9, mas ele não podia entrar no 9. Ele espera o dia 10. No dia 10 ele entra. E nesse mesmo dia de noite ele é preso. Quando ele é preso no dia 10. E é levado para Caifás. Caifás examina, leva ele para o Sinédrio. O Sinédrio examina, não podemos matá-lo, só quem pode matar é César. Então leva para César, leva para Pilatos. Pilatos examina. E o que Pilatos fala? Não vejo culpa nesse homem. Não, isso não tem defeito não. Manda para Herodes. Herodes examina. Eu não vejo nada de errado nesse cara. E eu não vou botar a mão nessa boca não. Devolve para Pilatos. Volta para Pilatos. Eu já falei, não vi nenhuma coisa errada nesse cara. Mas a multidão está falando, mata, crucifica. Aí Pilatos faz o quê? Traz uma bacia de água aí. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Declara Jesus justo. Diga, agora ele pode morrer, porque foi declarado perfeito. Se eles encontram algum erro em Jesus, não podia morrer, porque tinha defeito. Como ele não tem defeito, pode morrer. O sacrifício é perfeito. Entendeu? E aí ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz por quê? Não é porque tem defeito, ao contrário, é porque ele não tem defeito. E aí, qual é o dia que acontece isso do mês? No dia 14. De que mês? Do mês de Abib. Está lá, ó. Aos 14 do mês, primeiro, Abib, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Mas por que dia 14 pela tarde? Porque para o judeu o ano religioso é diferente do ano civil. A viração do dia não é meia-noite, é como no Gênesis, e foi a tarde e amanhã, o dia primeiro. O dia começa de tarde, não meia-noite. Na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Essa é a virada do dia. Para o judeu é a mesma coisa. Então, eles pregaram eles na cruz, lembra? E estava entardecendo. Aí é dito o quê? Manda quebrar as pernas para não profanar o sábado, que ia entrar 18 horas. Entendeu? Lembra que o cordeiro ele ia ser comido de noite, mas ele era morto de tarde. Então ele era morto às 3 horas da tarde, a hora nona, a hora do sacrifício. Detalhe importante: os ladrões da cruz tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus não, porque Jesus já estava morto. Por que Jesus morreu tão rápido? Não é tão rápido, é que ele decidiu a hora de morrer. Por quê? A morte não podia tocá-lo, porque ele é a própria vida. Aleluia.
Ele é a própria vida. E ele disse: ninguém atira de mim a vida, eu a dou. Ele decidiu a hora de morrer. Pai, tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Morreu. Ele decidiu. E que hora foi essa? A hora do sacrifício. A hora nona, 3 horas da tarde para a gente. Jesus inclinou a cabeça e morreu. Por quê? Essa era a hora do sacrifício. Às 18 horas entraria o sábado. Foi quando eles foram lá quebrar as pernas dos ladrões. E Jesus já estava morto, não precisava. Mas Jesus, mesmo morto, precisava confirmar se ele estava morto. E aí um soldado fura ele do lado. E sai água e sangue. Por quê? A igreja, ela é lavada pela palavra que é a água e redimida pelo sangue de Jesus. Então a salvação vem pelo sangue de Jesus e a purificação pela água da palavra. De dentro dele sai o sangue e água. Aleluia. E Cristo, diga Cristo, é o segundo Adão. Aleluia. Adão foi cortado do lado para Deus tirar uma costela, para fazer a Eva, a sua adjuntora. Cristo é o segundo Adão, foi cortado do lado para que o que saiu se torne a igreja, que é a adjuntora. O dia do sacrifício, do livro de Gênesis, a viração do dia acontece sempre ao entardecer, como está escrito, de tarde e manhã, do dia primeiro. Este mesmo padrão encontramos nos dias do Novo Testamento, quando logo após a 12ª hora, 18 horas, se inicia um novo dia. Porque era assim, eram 12 horas do dia e 4 vigílias da noite, era assim que era contado. O dia começava às 6 horas da manhã, era a primeira hora. Então, quando chegava 9 horas, era a terceira hora do dia. Foi a hora que Jesus foi crucificado, na terceira hora. Entendeu? Quando chegava meio-dia, era a hora sexta. Entendeu? É a hora que ele diz: tenho sede, a hora mais quente do dia. E quando chegava às 3 horas da tarde, era a hora nona, a hora do sacrifício da tarde. Todo dia morria um cordeiro nessa hora. Entendeu? E 18 horas não tinha, que essas 18 horas seria a hora 12ª, a hora 12. Aí já começava a primeira vigília, que ia de 6 da tarde até 9 da noite. 9 da noite começava a segunda vigília, que ia de 9 da noite até meia-noite. Meia-noite começava a terceira vigília, que ia de meia-noite até 3 horas da manhã. 3 horas da manhã começava a quarta vigília, que ia de 3 horas até as 6. 6 horas começava a primeira hora do dia de novo. Entenderam como é que era? Então era 12 horas do dia, 4 vigílias da noite. Deu para entender? Muito bem. Eu tenho que correr, não vai dar tempo não. Eu estou avisando. Jesus foi crucificado no dia da preparação, um dia antes da Páscoa. Por isso, quiseram quebrar as pernas dele, para não profanar. E aí, se Jesus foi morto antes da Páscoa, e a Páscoa era 14, então ele foi morto no dia 13. E como era sexta-feira, então era sexta-feira 13. Diga, Jesus morreu numa sexta-feira 13, às 3 horas da tarde. Jesus é o Cordeiro Pascal. A festa da Páscoa é o primeiro encontro de Deus com o seu povo. Quer fazer pergunta? Pode fazer. Alguma coisa? Pode perguntar. Cada pergunta é R$100, a gente faz, sem problema. O primeiro encontro com Deus e o seu povo. Segundo, os cordeiros eram examinados do dia 10 ao dia 13. Jesus foi examinado. Terceiro, só o cordeiro declarado sem defeito podia ser sacrificado. Jesus foi declarado sem defeito. Cordeiro de 1 ano, nascido na Páscoa anterior. Jesus nasceu. Ei! Você da internet, presta atenção. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Desculpe, vou estragar o seu Natal. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Não nasceu nem em dezembro. Não. Jesus nasceu na Páscoa.
Ele é o Cordeiro de Deus, nasceu na Páscoa, morreu na Páscoa, ok? Entenderam isso? Muito bem. Outra coisa, era para comer, vestido para a viagem, comendo as ervas amargas, pronto para sair para a casa celestial e comendo ervas amargas. Diga, sem arrependimento não tem céu. Arrependimento. Isso é gerado pelo Espírito Santo. Esse evangelho do oba-oba que a gente está vendo aí, gente que não se arrependeu coisa nenhuma, está no evangelho porque é um bom clube. Ei, você na internet, um monte de gente que está na igreja que não se converteu, aderiu, entrou para a igreja como se entra para um clube, lugar bonito, gente bonita, música agradável, às vezes tem um ambiente legal para fazer até negócio. Se você está na igreja desse jeito, você não é salvo, não. Você é um perdido na casa do Pai, o máximo que você é. Mas vamos lá. A Páscoa dividiu a história dos hebreus. A história dos hebreus se transformou em antes e depois da Páscoa. Lembra que Deus falou: oi, Moisés, esse será o primeiro mês do ano. Já estava lá na frente o ano, né? Mudou o calendário deles. Jesus mudou o calendário do mundo. O mundo todo pode ser ateu, ateia, ateu, o que quiser. Para todo mundo é antes e depois de Cristo. Não é assim? E Jesus muda o nosso calendário. A nossa vida também passa a ser uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. A gente também muda. Aleluia. Vamos lá. Cordeiro Imaculado. Jesus, como Cordeiro Imaculado, passou por uma série de investigações para se determinar se havia culpa. Ele foi examinado pelos príncipes dos sacerdotes, os anciãos, não acharam nada. Ele foi examinado por Pilatos, não achou nada. Ele foi examinado por Herodes, não achou nada, ele fez piada. Foi examinado pelo sumo sacerdote Anás e Caifás, e também não acharam nada, tiveram que entregar ele para Pilatos. Eles queriam matar, houvesse ou não houvesse culpa. Por quê? Porque eles estavam sendo movidos pelo mal. Mas eles não sabiam que, diga, Deus é perfeito, maravilhoso. Deus volta as artimanhas de Satanás contra ele mesmo, matando Jesus. O diabo achou que ganhou, ao contrário, ele estava perdendo. Ali, naquele dia, entrou no inferno alguém que ia arrancar da mão do diabo a chave do inferno. Aleluia. Ninguém no mundo político e nem no mundo religioso encontrou qualquer defeito nele. Por isso o cordeiro estava pronto para ser sacrificado. Tem hora... Valeu, Espírito Santo, obrigado. Tem hora na vida, tá vendo da internet? Tem hora na vida da gente que a gente vai passar por situações iguais, viu? Nós vamos sofrer em algumas situações e a gente não vai ter resposta, a gente não vai saber porquê. E a gente fala, mas eu fiz tudo certo. É isso aí, é exatamente porque você fez o certo que você está passando pelo que está passando. Por quê? Porque Deus viu em você que não havia mancha, não havia pecado. Então você pode ser um exemplo, um testemunho vivo do que é andar fiel, andar na presença, fazer a vontade dele, não a sua. Permaneça fiel. Seja, fala comigo, ser fiel. Até a morte. Aí dar-te a coroa da vida. Mas vamos lá. Ninguém, já falei. Vamos seguir. Estou atrasado. Normal, né? Então vai estar atrasado. Jesus é o Cordeiro Pascal. Agora sim. Bem alto comigo. Quem erra na visão, perece no juízo. Ei, da internet, presta atenção no que eu estou falando. Quem erra na visão, perece no juízo. Não adianta dizer do outro lado, eu não sabia, foi sem querer. Não cola. Quem erra na visão, se você não enxerga Jesus, como diz as Escrituras, não é como quem diz o padre, como quem diz o pastor, como quem diz o líder, como quem diz quem quer que seja, como quem diz seus pais, como quem diz a tradição, como quem diz a televisão, como quem diz a endemoniada da internet, do WhatsApp, do Facebook. Não, é como diz as Escrituras. Jesus falou e é verdade, ele não mente. Quem crê em mim, palavras de Jesus, como diz as Escrituras, é assim que devemos crer no Cordeiro de Deus. Mas vamos lá. A antiga aliança, o Cordeiro de Deus
cobria os pecados. Na nova aliança, ela tira, não cobre. Jesus não cobriu o pecado de ninguém, ele tirou, não está mais ali. Para você que não perdoa, tem dificuldade de perdoar, lembra disso. Deus perdoa através de Jesus o pecado, e você não tem direito de ficar pescando pecado antigo, viu? Porque lá em 1929 você fez, você falou, você não. Perdoar é deixar embora. A gente não vai esquecer nunca, só se bater na cabeça, tiver amnésia, mas mesmo lembrando, você não vai fazer menção, porque está perdoado. Entenderam isso? Ou você perdoa ou carrega, e se carrega, os teus pecados estão retidos, porque se você não perdoar alguém de carne e osso aqui, Deus não vai perdoar você lá. Vamos lá. Inversão de valores. Agostinho chegou a parte que eu queria. Sabe essa Páscoa que a gente, todo ano a gente vê, né? A Páscoa do coelhinho, dos ovinhos de Páscoa, do chocolate, né? A Páscoa que é marrom. Não. Essa Páscoa é demoníaca, ela é babilônica, ela é satânica, ela não tem nada de Deus. A diferença da Páscoa bíblica, judaica, para a Páscoa do comércio, para a Páscoa pagã. A Páscoa judaica tem um cordeiro que, segundo a lei, é um animal limpo. A Páscoa pagã tem um coelho que, segundo a própria lei de Deus, é um animal imundo. Diga, o diabo sempre vai criar uma opção para apagar, para ofuscar a verdadeira. Entendeu? É a verdade escondida. Diga, o diabo é o pai da mentira. Ele é mestre nisso, em tampar a verdade com mentira. Então, para um cordeiro que é um animal limpo, ele bota um coelho que é um animal sujo. Por que não podia ser outro? Você já parou para pensar que coelho não bota ovo? Podia ser um pato, uma galinha, não é? Mas não, colocaram um animal que é exatamente um animal que não bota ovo. Mas fala, coelhinho da Páscoa, não é isso? Um ovo, 2 ovos, ou seja, uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras, é o que ele está dizendo. E a gente não tem problema com celebrar festas judaicas, mas celebra essas festas malignas, que não tem nada de Deus. Ao contrário, são hereges, ervas amargas. Era para comer, diga, era para comer com ervas amargas, para lembrar do pecado, da escravidão, do pecado. Mas na Páscoa você come chocolate doce toda a vida. Para o quê? Esquece coisa ruim, negócio é só coisa boa, vivendo a vida adoidada. E tem gente que come tanto chocolate que muda de cor, meu Deus do céu, e fica desse tamanho depois. O sangue do cordeiro é substituído por ovos. Em vez de ter sangue nas casas, tem ovo de Páscoa em cada casa. Em vez de ensinar sobre o livramento e a salvação, o que se ouve é falar de comer, glutonaria, comer até estourar, em ovo, em tablete, em caixa, o que for, né? E por último, diga, a Páscoa judaica era seletiva. Não é qualquer um que podia comer. Está lá no texto. Só podia comer quem era circuncidado, quem estava debaixo da aliança. Ok? Se um não judeu quisesse participar da Páscoa, podia. Como? Ele tinha que se circuncidar. Quer participar? Quero. Então entra na aliança. Se entrar na aliança, não é mais gentil, passa a ser judeu, e aí pode participar. Para celebrar a Páscoa, para celebrar a comunhão com o Espírito Santo,
tem que passar pelo novo nascimento, tem que fazer a aliança. Esse negócio de amigo do evangelho é amigo do cão. Diga, Jesus. Não tem amigo distante. Agora é filho. Entendeu? Abraão foi amigo de Deus. A gente não. A gente é filho. Diga, Deus não tem neto. É filho. A relação hoje não é mais de amigo, agora é de filho. Diga, ou é filho, ou não é nada. Aí ele vai dizer, nunca vos conheci. Está acabando. Eu falei, avisei que não dá tempo. Olha lá, a Páscoa judaica é sangue na porta. A Páscoa pagã é ovo, é chocolate, é um monte de tranqueira para comer. Mas não tem nada falando de arrependimento, de nova vida, de recomeço. Não, é a mesma vida velha, só adocicada, cada vez mais. Diga, quem erra na visão, perece no juízo. Não adianta vir com desculpa. É pena que vocês não gostam de ler. Mas tem um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro tem 500 anos. Esse livro, John Bunyan foi um pregador na Nova Inglaterra, no Reino Unido, lá na época de 1400 e pouco. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E ele ficou preso. Ele começou a orar, Senhor, por que eu estou preso? Aí Deus deu um sonho para ele. Todo dia ele escrevia o sonho, e o sonho começava da onde parou na noite anterior. Ele ficou 13 anos preso. Quando ele terminou o livro, ele foi solto. Ele ficou preso para escrever o livro. É interessante. O Peregrino, de John Bunyan. E nesse livro é a viagem do cristão da cidade da destruição para a cidade celestial. E ele vai encontrar com muita gente no caminho. É muito bonito o livro. Eu gostei, eu li várias vezes, já comprei um monte deles. Aí eu empresto, não volta mais, e já era. Mas resumindo. Para a cidade de pé junto. É, né? Aí resultado. Só que ele tem um companheiro que chama-se Fiel, que vai com ele caminhando, conversando no caminho. Tem um camarada, e eles entram no caminho pela porta estreita. Eles têm que deixar o fardo do pecado para poder passar pela porta, senão não passa. Porque a porta tem exatamente a silhueta do corpo deles. Se não deixar o fardo do pecado, não passa pela porta. A porta estreita. E o caminho é estreito também. Aí, um detalhe importante, tem um camarada chamado Ignorância, que ele pula o muro. Ele não passa pela porta, ele pula o muro e vem como está. E ele vai o tempo todo acompanhando eles de longe, não de perto, de longe. E ele chega na porta da cidade celestial. Só que na porta da cidade celestial, quando ele chega, ele não entra. Aí abre um alçapão. Na porta da cidade celestial abre um alçapão e ele dali é precipitado no inferno. Por quê? Não entrou pela porta estreita. Ele continua carregando seus pecados. Entendeu? A ignorância é assim. Se você achar que não, todo caminho leva a Deus, não, só tem um caminho, a saber, Jesus Cristo, ok? Ele é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Vamos lá. Matzah, acabou, não dá mais tempo não. Matzah, festa dos pães asmos. Eu falei que a Páscoa são 3 celebrações: Páscoa, pães asmos e Pentecostes, certo? A Páscoa é no dia 14, no dia 15 é pão asmo e no dia 16 é as primícias. Entenderam isso? Então diga, Jesus morreu na Páscoa, foi enterrado no pão asmo e ressuscitou nas primícias, entendeu? O pão asmo é o pão sem fermento. Fermento fala de pecado. Fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, fermento de Herodes, fermento dos gados, fermento dos coríntios. Isso aqui tudo vai vir na sua apostila depois você lê, tá? Eu estou com pressa, não dá tempo não, eu avisei. O fermento é o símbolo do pecado, deveria ser retirado. Isso é importante, isso tem que falar. O pai de família, na festa dos pães asmos, eles tinham um compromisso.
O pai de família falava para os filhos: olha, vamos sair pela casa. Na manhã da Páscoa, a Páscoa é de hoje para amanhã. Amanhã de manhã cedo, ele acordava com essa missão. Mas sendo que a mulher já tinha feito isso no dia anterior, ela já tinha tirado todo o fermento da casa. Não pode guardar embaixo, em cima, do lado. Não pode ter fermento em lugar nenhum. Aí o pai de família fala assim, para os filhos: comecem a procurar. Se alguém achar algum fermento, me avisa, para a gente tirar e levar lá para fora e enterrar. E eles fazem uma limpa na casa, tirando todo o fermento. Se achar pó de fermento, se achar um pedaço de fermento, porque o fermento aqui tempo era pedaço, né? Aí pegava, levava lá para fora, cavava um buraco e enterrava. Por quê? Comeu o cordeiro, celebrou a Páscoa, entrou debaixo da aliança, agora tira o fermento, o pecado. Nós temos que tirar o pecado de dentro da nossa casa. Diga, o sacerdote tem que tirar o pecado de dentro de casa. Nada de filho ficar trazendo menina ou rapaz, sei lá, para transar dentro de casa, não. Isso é fermento dentro de casa. Nada de ficar vendo coisa errada na televisão. É fermento dentro de casa. Nós não podemos deixar fermento dentro das nossas casas. Diga, Jesus, aceita a gente do jeito que a gente vem. Vinde como estás, mas não pode ficar como quiseres. Jesus aceita. Vinde como estás. Ele abraça e entrega para o Espírito Santo. Agora limpa. E o Espírito Santo diz o seguinte: para com isso, não faz mais isso, não toma mais isso, não anda mais com isso, não faz mais aquilo, não vai mais em tal lugar, não anda com cicrano, não faz mais isso. É assim. Diga, a salvação é o cordeiro, mas a santificação é dia a dia. Vai limpando até ser dia perfeito. Tem que tirar o fermento de dentro da nossa casa. Fala. Essa questão do fermento, ela é simbólica ou ela causa algum dano? O que era o fermento antigamente? Não, ela é simbólica. Por quê? Eles saíram apressados, não deu tempo de levedar os pães, então os pães ficaram sem fermento. Eles comeram pão murcho. Então, aquilo é para simbolizar a nova vida. A nova vida, você tem que sair rápido da vida velha e começar uma vida nova sem fermento, sem pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ok? O que? O fermento? Um pedaço da massa velha. Só isso. E isso tinha que tirar. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, pastor, não tem nada não, pô. É meu amigo, pô. A gente foi amigo de infância. Nasceu de novo. Não é crente não, mas gente boa pra caramba. Aí te manda nude. Aí te manda piada que não presta. Aí começa a criar circunstâncias na sua vida para lembrar o velho homem. Aí vai lembrar você, pô, tu lembra o que a gente fazia? Pô, a gente pegava. Ei, vida velha. Corta. Tem gente que não vai poder acompanhar a gente. Senão a gente vai passar pro lado deles de novo. Entendeu? Diga comigo, crente. Não, fala com vontade. Você também da internet, presta atenção. Diga crente. Que é crente. Só anda com crente. De preferência mais crente do que ele. Olha lá, quando a gente está chafurdado no pecado, diga Jesus, salva a gente dos nossos pecados. E principalmente de nós mesmos. Porque a gente, às vezes, é o demônio. A gente bota a culpa no demônio. Às vezes o demônio é uma boa desculpa, viu? Não foi o diabo, foi você. Foi a gente. A gente, às vezes, é pior do que o diabo. O diabo bota uma linha pra gente tropeçar, a gente se escangalha. Ele fica, caramba, não era pra isso não. Gente, esse coraçãozinho aqui vale nada. Esses olhinhos aqui é o demônio, viu? Homens, é sério. Brincando não. Aí, chafurdado na lama do pecado, só Jesus para tirar. Agora vem a festa das primícias. Diga, Páscoa. Pães asmos, sem fermento. E no terceiro dia, primícia. Jesus é a primícia, ok? Ele é a primícia. Ele é o primeiro a ser ressuscitado. E isso acontecia na colheita da cevada. Olha como é que é o campo de cevada verde. Aí, a cevada madura, ela fica amarela.
Pastor da internet, você que recebe primícia do seu povo, primeiro, a tua igreja é judeu? A primícia não era dada todo mês, não, era na colheita. E na colheita, o agricultor, porque era um país agrícola, ele tinha o campo dele plantado. Quando ele via lá no meio do campo alguns ramos amarelar, era o primeiro ramo amarelar. Ele ia lá com a foice, juntava, pegava uma fita vermelha, amarrava aquele feixe que amarelou primeiro e cortava aquele feixe, ele levava. Aquele feixe era a primícia, o primeiro fruto. Não tem nada a ver com valor, tem a ver com honra. Ele estava honrando, e ele não entregava no templo não, viu? Ele entregava para a família levita mais próxima, aquela família que cuidava da família dele. Não era para o templo, era para o levita mais próximo. Entenderam isso? Vamos lá, vamos seguir. Shag Hapurim, festa das primícias, ou primeiros frutos, tá bom? É a parte final da festa da Páscoa, é o dia seguinte da festa, ok? Páscoa, pães asmos, primícia. Porque é dessa festa de primícia que vai contar 50 dias para ter Pentecoste. Festa das semanas, ok? 7 vezes 7, 49. Mais 50. Os primeiros frutos, o agricultor hebreu, ao receber os primeiros frutos, tinha cuidado de marcá-los com uma fita vermelha, que é o símbolo do sangue, o resgate, ok? A partir desse dia começava o início da contagem dos 50 dias. É a festa da primícia. Começava ali as 7 semanas da primícia. Você contava primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana, sétima semana. 7 vezes 7. Cadê vocês? 49. 7 vezes 7. 49. Aleluia, quem foi para o colégio? 7 vezes 7. 49 dias depois da primícia. No dia seguinte era o Pentecoste, 50. Penta. Entendeu? Vamos lá. E aí, Jesus é a primícia dos que dormem. Diga, se Jesus morreu, mortinho, e foi para o túmulo, foi sepultado, o anel foi selado, não é? E no terceiro dia ele ressuscitou. Diga, Jesus ressuscitou. Diferente de Lázaro. A ressurreição de Cristo não é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição que a gente espera não é a ressurreição de Lázaro, é a ressurreição de Cristo. Lázaro ressuscitou, mas um dia morreu de novo. Jesus ressuscitou e nunca mais morre. Aleluia! Jesus ressuscitou e ele podia ser tocado como foi. Ele podia comer peixe como comeu, mas não precisava de porta para entrar. Ninguém abriu a porta e ele falou, paz seja convosco. Aleluia! Glória a Deus! Não dá mais tempo. Acabou. Legal. Obrigado. Sua joia. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo não morrer, o problema é que a gente precisa morrer. Morrer para o mundo, para viver para Deus. Tem um louvor que fala assim, né? Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir para o mundo espiritual, para que eu possa crer. Há uma semente que tem que brotar no Evangelho. Existem vontades que tem que morrer, minha vontade de homem. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Aí vai. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e lhe entregar. Adorar a Deus, eita aqui, você que canta, que toca, que faz, que dá música, né? Você é levita. Adorar a Deus não é só falar de uma boca, não. Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vai adorar a Deus com o teu corpo em sacrifício vivo, limpo, santo e agradável a Deus, não tendo mulher na rua, sendo fiel no seu matrimônio, andando em fidelidade com Deus e com os homens. Aí sim você vai estar adorando a Deus. Vamos lá. Já falei. Jesus Cristo vive. A ressurreição de Cristo faz a separação entre nós e
todas as outras religiões que há no mundo. Diga, toda religião tem um morto, mas a nossa tem um ressurreto. Maomé está morto, Buda está morto, Confúcio está morto, até Moisés está morto, Maria também está morta, mas Jesus Cristo vive, e no túmulo dele está escrito: aqui não jaz porque ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo é o único que tem escrito no seu túmulo as palavras ditas pelo anjo da manhã da ressurreição. Ele não está aqui, mas diga comigo, ele não está aqui. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. As festas significam para a igreja hoje a Páscoa, a salvação, os pães ázimos, a vida sem pecado, e as primícias, a ressurreição. E aí diga, se Jesus ressuscitou, ele é a prova de que nós também vamos ressuscitar. E ó, diga, o Espírito Santo não está aqui não, eu esqueci de botar. Tem que botar, me lembra de botar. Eu tenho que lembrar de botar isso aqui, faltou. Diga, o Espírito Santo é o penhor. Sabe quando você fala assim, ó, vem cá, me dá teu óculos, não, me dá a carteira, dá a carteira, isso, me dá a tua carteira. Aí eu vou embora, não, faz o seguinte, toma aí a minha, segura aí que eu vou, isso aí é o penhor de que eu vou devolver a sua, não é assim? Então eu dou uma coisa mais valiosa para garantir que eu vou devolver aquilo que peguei. Jesus ressuscitou e ele prometeu que ia ressuscitar a gente também, não é? E ele deu como penhor disso o Espírito Santo. Ei, segura o Espírito Santo aí. Isso aí é a prova de que eu vou ressuscitar vocês. Aleluia! Ele deu o melhor do céu, o Espírito Santo, para dizer para a gente: ei, tem um pedaço de Deus com você, para garantir que você, mesmo que morra, vai ressurgir, e vai chegar um dia que a trombeta vai soar, e quem está morto vai ressuscitar, e nós não vamos preceder quem dorme, mas seremos transformados juntamente com eles e encontrar com ele nos ares. Fica de pé, levanta, acabou, chega. Quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. Quem ensina, vive. Vamos em paz, e não pega a gente mais. Glória a Deus, Senhor Jesus. Chegou a sua vez de realizar muito obrigado por essa aula, fazer teologia. Eu comecei igual uma tartaruga, mas terminei. Se preparar para puxa, na velocidade do céu. Obrigado, estou alegre. Teologia no seminário. Glória a Deus, louvado, bendito, eterno, santo, verdadeiro, Deus de poder e grande glória. Seminário, aprende. Glória a Deus. Louvado e bendito é o teu nome, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Visita a nossa vida, visita a nossa alma, visita o nosso coração.